First thing that we have to understand is what is connected speech. Então, o que é esse tal desse connected speech? Connected speech é aquilo que faz com que a gente não consiga entender quando alguém está falando com a gente em inglês. Por que a gente diz assim, mas é tão fácil quando a gente lê? Sim, porque quando a gente lê alguma coisa, as frases estão assim, separadas uma a uma, né? Uma palavra, um espacinho, outra palavra, um espacinho, né? E aí vem a seguinte questão, ó. When people are learning English, nós, quando estamos aprendendo inglês, when people are learning English, they often pronounce words as they appear in print. Então, a gente tende a ler e a pronunciar as palavras do jeito que a gente está vendo aqui escrita. Ó, como aqui, ó. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Então, a gente tende a fazer essa separação na hora de falar, separando por palavras, porque nos parece a coisa mais lógica a ser feita. Porém, vem esse detalhe aqui, ó. An English speaker who is very fluent will pronounce the sentences differently. This is mainly because of connected speech. So, when people are talking, quando as pessoas estão falando sem se preocupar com o que está escrito, não é uma leitura, é só uma conversa, você está falando, você não enxerga, a gente não enxerga. Mesmo em português, nós não vemos essas separações. E em função disso, a gente acaba conectando tudo. É isso que é o connected speech, a gente conecta. E quando a gente conecta, por exemplo, ao invés de eu falar desta forma aqui, ó, where do you live? Eu vou falar isso aqui, ó, where do you live? 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 E aí o que acontece? Quando nós estamos tão acostumados a ouvir where do you live, chega uma pessoa pra gente e diz assim, where do you live? A gente não consegue entender. O nosso ouvido não ouve não consegue separar esses sons. Por quê? Porque a gente está muito conectado com a escrita. A gente quer imaginar o inglês escrito. A gente não consegue desconectar essa ideia do escrito para o oral, né? E como a gente não tem o hábito de ouvir, e aí eu digo hábito de ouvir no sentido de que a gente ouvir o que está sendo dito e não aquilo que a gente quer ouvir. Então, essas são as coisas que impedem muitas vezes a gente de entender o que as pessoas estão falando, tá? Então, só para ilustrar aqui o que é o connected speech. Both forms are valid. When it comes to pronunciation, the most important thing is to be clear rather than to sound like a native speaker. Certo. E se eu falar where do you live? Qual é o problema com isso? Na verdade, nenhum. Vocês não precisam se preocupar que precisa falar where do you live. Não precisa. Where do you live? Separadinho dessa forma, where do you live é perfeito. Tá ótimo. E qualquer pessoa vai entender o que você está falando, então não tem problema nenhum. Por isso que a gente diz, both forms are valid. As duas formas estão ok. Não tem, a gente não precisa se preocupar com isso. Meu Deus, eu preciso falar where do you live. Não. Eu preciso ouvir where do you live. Eu preciso conseguir entender, praticar entender where do you live, muito mais do que falar isso. Então, aqui diz o seguinte, ó, é muito mais importante nós sermos claros naquilo que a gente está falando do que soar como um nativo. E aí vem essa nossa vontade sempre de parecer, de ser e falar igual a um nativo. É claro que é legal, quanto mais natural e mais fluente a gente soar, melhor. Mas isso não é o que faz a comunicação. Não é isso que faz com que a gente se comunique. E nós não podemos deixar de nos comunicarmos porque, não consigo falar where do you live. Não tem problema nenhum.
né? Então, a gente vai falar muito sobre isso na aula hoje, mas é importante vocês entenderem que a gente treina, mas não é o mais importante. Eu preciso ouvir, aprender a ouvir o Connected Speech, muito mais do que falar. Porque falar, eu preciso me comunicar. Se eu estou me comunicando, tá valendo. É isso que a gente quer, ok? Então, vamos falar sobre a elision. Elision is the disappearing sounds. E aí vem aquilo que vocês sempre me falam. Mas não está escrito isso, ou, mas não é, cadê a letra, tá? Tem a letra ali, mas eu não vou falar essa letra. Porque tem alguns sons que vão realmente desaparecer na hora que a gente vai falar. Nós vamos repetir muito isso na aula hoje, que é: há uma diferença muito grande, vocês já perceberam isso, no que se escreve e no que se fala. E quanto antes vocês relaxarem em relação a isso, melhor. Então, não adianta a gente ficar brigando, mas a letra tá ali. Ela tá, mas a gente não vai falar, né? Então, essa frase aqui, ó. He walked down the street. He walked down the street. Bom, quando que essas letrinhas vão desaparecer? Principalmente quando eu tenho duas letras iguais. Veja que walked down, eu tenho dois sons muito parecidos. Quando eu falo rápido, esse D aqui, ele vai desaparecer. Bom, o E, a gente já não pronuncia ele normalmente. Eu não vou falar walked, 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 walked down, walked down. Então, o E e o D, neste caso aqui, vão desaparecer. Então, a gente não vai falar walked down. Você veja que fica muito... não soa, não flui. O Connected Speech é muito sobre isso. É fluir. Quando a gente está falando, as palavras, o som, ele tem que fluir. Então, he walked down the street. Se eu falar separadinho, tá ótimo. Ó. He walked down the street. Se eu falar um pouquinho mais rápido, walked. Walk down, walk down, walk down, walk down, walk down. He walked down the street. He walked down the street. Veja como não tem nada que fique impedindo o som de soar. He walked down the street. Outro exemplo aqui, ó. We should eat less sugar. We should eat less sugar. Less sugar, eu posso juntar isso aqui e fazer um som só. Então, os dois S's do less, eles vão desaparecer. Então, eu vou falar less sugar, less sugar. We should eat less sugar. We should eat less sugar. We should eat less sugar. Okay? All the single ladies, single, single, single. All the single ladies, eu tenho dois sons de l, single, single ladies, single ladies. Então, ó, single, eu vou juntar aqui, vai ficar o quê? Só single ladies, single ladies, single ladies. We're all chained to the rhythm. We're all chained to the rhythm. So, we're all chained to the rhythm. We're all chained to. Então, esse E a gente já não pronuncia. Final aqui, chained to, a gente vai tirar isso. Então, vai ficar o quê? Chained to. We're all chained to the rhythm. We're all chained to the rhythm. We're all chained to the rhythm. E isso é uma regra que a gente vai usar muito. Resumindo ela, então, dois sons iguais, quando eu tenho o mesmo som no final de uma palavra e começo de outra, isso vai emergir, eu vou juntar, e o som final da primeira palavra, ele vai desaparecer. Por isso que nós estamos falando aqui de disappearing sounds. Mas aí vocês vão me dizer assim, gente, mas aí eu não vou entender o que está escrito. Isso é uma outra coisa que a gente vai ter que pensar. A gente não entende palavras, a gente entende contexto. E sim, a gente vai entender o que está sendo dito. Ok? No problem with that. E agora a gente vai falar de uma outra regrinha que é o catenation. Que nome estranho, não é?
Então, o que é isso? Linking consonant sounds to vowel sounds. A gente chama isso muito na aula de linking. A gente conversa sobre os linkings. Quando eu vou linkar o final de uma palavra com o início da outra e vou transformar isso em uma sílaba. Então, it's a... Aqui nós vamos falar só sobre esse aqui, mas eu tenho mais um linking aqui, ó. It's a big opportunity. It's a big opportunity. It's a big opportunity. So, big opportunity, big opportunity, big opportunity. Vira uma palavra só. Big opportunity. It's a big opportunity. It's a big opportunity. Fica fácil, né? Soa tudo junto, ó. It's a big opportunity. Para essas coisas funcionarem bem, vocês têm que, lembram disso, não tenta ler a palavra, não tenta juntar. Se vocês forem tentar juntar, vocês vão ficar aqui, ó, não. Som, pensem no som. Big opportunity, big opportunity. It's a big opportunity. A próxima. I woke up at 7. I woke up at 7. Muito bem. Então, a gente falou que a gente vai linkar consoante, som de consoante, com som de vogal. Mas aqui eu tenho duas vogais. Mas lembra que esse E do woke, não é pronunciado. Eu já pronuncio ele sem o E, woke up. Então é só juntar. E aqui vai ficar, então não vou separar. Woke up. I woke up at 7. I woke up. Não. I woke up at 7. I woke up at 7. Woke up. Woke up. I woke up at 7. I'm in love with the shape of you. Aqui nós temos outros links também, como I'm in. Eu não vou falar I'm in. I'm in love, I'm in love with the shape of. Vamos analisar só essa aqui, ó. Mesmo caso, ó, o E final, shape of, eu vou tirar, tira o E, junta o of e vai ficar assim, ó, shape of. E aqui uma coisa que nós temos conversado bastante nas músicas é que a pronúncia aqui é pronúncia de V, shape of. E aqui também eu vou juntar, ó. Shape of you. So, I'm in love with the shape of you. I'm in love, uma coisa só. I'm in love with the shape of you. I'm in love with the shape of you. A gente sempre diz assim, que quando a gente está ouvindo uma outra língua, a gente só ouve um monte de barulho e a gente não sabe onde uma coisa começa e a outra termina. Porque justamente é isso, veja, eu estou falando português com vocês e eu não fico parando. Eu vou conectando uma coisa na outra. Só que o nosso ouvido ele está tão acostumado com isso que a gente entende. E é isso que eu quero falar. A gente vai entender em inglês também. Então a gente não precisa ficar com medo de, eu tenho que separar, porque se eu não separar a pessoa não vai entender. Vai entender sim. E nós também vamos entender. Quando a gente começar a pensar em todo o contexto total e não apenas em palavrinhas, né? Então aqui, ó. Shout out to my ex. Shout out. Então, aqui eu tenho um T e depois do T eu tenho o T e uma que é uma consoante e o O que é uma vogal. Então eu vou juntar. Então aqui ó, shout out. E ainda nós temos o caso de que o T, como ele ficou entre duas vogais, ele vai ter esse som de shout out. So, shout out to, e aqui mais um caso, ó. Esses dois T's aqui, lembra do caso anterior, da omissão? Esse T vai sumir, então eu vou falar o quê? Shout out to my ex. Shout out to my ex. Fica tão bonito, né? Fica legal. Muito bem. Não consigo passar isso aqui. O que eu fiz agora?
Ok. Intrusion. Do mesmo jeito que muitas vezes as letras desaparecem, o som desaparece, muitas vezes a gente vai colocar som onde não tem. Então, às vezes, onde tem, a gente tira, e onde não tem, a gente coloca. E isso, às vezes, vocês me dizem, meu Deus, mas é assim mesmo. E por que que a gente faz isso? Sempre com o objetivo de ficar mais fácil para falar, com o sentido de que o som seja produzido de uma maneira mais fácil. Então, intrusion, we are talking about inserting sounds. Nós vamos colocar um som onde não tem. Aqui, ó. You go ahead and I'll follow you. You go ahead and I'll follow you. Então, aqui, go ahead. Go ahead. Veja aqui, go ahead, go ahead. Eu não consigo juntar isso, porque fica estranho. E aí eu vou colocar um som de W. Qual é o som de W? Ua, ua. Esse é o som do W. Estamos falando de som. Ua. Então, goa, goa, go. Veja que tem diferença. Ó. Go ahead, goa, go ahead, go ahead. Go ahead. So you go ahead and I'll follow you. You go ahead and I'll follow you. You go ahead and I'll follow you. I ate a sandwich. I ate a sandwich. Vocês vão perceber que isso acontece, esse intrusion vai acontecer principalmente entre vogais. Para que quando eu tenho duas vogais, fica mais difícil juntar elas, como go ahead, go ahead. Então, go ahead. Aqui, a mesma coisa. Nesse caso, eu vou colocar o som do Y. Som do Y. Som do Y. 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 So, I ate. 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 I ate a sandwich. I ate a sandwich. I ate a sandwich. Let me out. Me out. Let me out. Me out. Me out. Let me out. Let me out. Let me out. You're not alone. And I'm here with you. You're not alone. You're not alone. You're not alone. Aqui vai ficar uma coisa só. You're not alone. You're not alone. I'm here with you. Então, you are, you're not, you're. Eu tenho whoa, you were not alone. You were not alone. Temos o som do W de novo. Ó. You were not alone. You were not alone. You were not alone. I'm here with you. Muito bem. Vamos lá. E agora a gente vai falar também. Eu tenho que ficar tirando. Assimilation. Assimilation. Consonant combinations that change the sound of the word. Então, a gente sabe que a gente tem omissões, letras que estão e a gente tira. A gente tem intrusion, que são as letras que a gente coloca. E nós temos também aqui um assimilation, que é uma combinação que muda o som. Então, aqui, ó, o som normalmente é o tch e o j. Então, you live near here. Don't you? Agora, se eu colocar don't you, da onde que sai esse ch? Don't you? Nós estamos colocando esse som ali. Don't you? So, you live near here, don't you? Não vou falar don't you. E se eu falar don't you, não tem problema. Mas, naturalmente, don't you soa muito mais fluente, no sentido de ficar mais fácil. Don't you? Did you?
Did you? Did you finish? Did you? Did you? Did you? Did you finish the plan? Did you finish the plan? Did you? Did you finish? Did you go? Did you wait for me? Did you? Did you? How's your meal? How's your how's your meal? How's your meal? Z, tem som de z. How's your meal? How's your meal? I just can't get you out of my mind. I just can't get you out of my mind. Get you out. 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 I just can't get you out of my mind. I just can't get you out of my mind. I just can't get you. I just can't get you out of my mind. Could you be loved and be loved? Could you be loved? Could you be loved? Could you be loved? Ok. Então, esses são algumas regrinhas para vocês entenderem que essas coisas que a gente sente quando a gente ouve uma música, principalmente, vocês me dizem assim, mas eu não estou ouvindo isso. Eu não estou ouvindo o que está escrito. Está escrito de uma maneira e a pessoa fala de outra. Sim, está escrito de uma maneira e a pessoa fala de outra. Então, tem essa frase aqui do David Crystal, mas tem uma tentativa dele explicar sobre esse sentimento que a gente tem. David Crystal, talvez vocês não conheçam pelo nome, mas ele é o autor principal dos livros do Interchange que a gente usa na aula. Então, assim, em termos de linguística, ele é o cara, né? Então, ó, most listeners give just one reason for their complaint. A maioria das pessoas que ouvem, listeners, dão apenas uma razão para a nossa reclamação que a gente tem de... Tá escrito de um jeito, a gente fala de outro. A reclamação é: a letter is there in the spelling. Tem a letra ali na escrita. A letter is there in the spelling. And so it should be pronounced. Então, se está ali na escrita, ela deve ser pronunciada. Ouçam bem isso. Não é porque a letra está ali que a gente vai falar. E isso acontece em português também, na nossa eterna briga do futebol e o futebol. Bom, se a gente fosse pensar nisso, tem a letra E, futebol. Então, a pronúncia correta é futebol. Eu tenho que falar futebol, não vou falar futebol. E além dessas, a gente vai ter inúmeras outras observações que em português a gente faz isso também. Nós escrevemos de uma maneira e nós falamos de outra. Tanto, isso acontece em qualquer língua. Então, aqui, ó, o que ele está dizendo aqui? Que as pessoas reclamam que há uma letra na escrita, então ela deve ser pronunciada. Vamos tirar isso da nossa cabeça. This is another example of widespread belief. A gente talvez tenha aprendido dessa forma, de que tudo que está escrito deve ser pronunciado. That speech is a poor relation of writing. Existe pouquíssima conexão entre a escrita e a oralidade, seja ela na leitura, seja ela na construção de frases, e seja ela inclusive em definição de palavras. O que é que eu quero dizer isso? Vamos ler até o fim, depois a gente volta aqui, ó. We always need to remind ourselves that speech comes first. Então, a gente tem sempre que lembrar que a fala vem primeiro. And that we all learn to speak before we learn to write.
A gente sempre aprende a falar antes de aprender a escrever. We also need to remember that pronunciation patterns have changed radically since the days when the spelling system was laid down. Nós vamos ter que lembrar que a forma como nós pronunciamos as palavras, o padrão de pronúncia, ele muda. E ele mudou radicalmente desde que a escrita foi inventada. Tanto que algumas coisas a gente muda, né? Algumas palavras que a palavra coisa, né? Escrevia com U, mas a gente foi mudando, o coisa virou coisa, e hoje essa mudança, ela foi para a escrita também. Mas existem muitas outras mudanças que são orais e que não foram ainda para a escrita, né? English spelling hasn't been a good guide to pronunciation for hundreds of years. Então, essa ideia de que a escrita vai guiar vocês sobre como vocês vão falar, é que a gente vai ter que mudar um pouquinho. Nós vamos ter que entender que toda a produção oral, ela é muito mais importante do que a escrita. E que há, sim, conexão, claro, entre o que a gente fala e o que a gente escreve, mas pouca. Não é? A gente não escreve. Tanto isso acontece que quando nós, nativos da língua portuguesa, formos escrever alguma coisa, nós cometemos inúmeros erros que na escrita não são aceitos, mas que na oralidade são. Então, veja que esse descompasso entre oralidade e escrita, ele acontece em todas as línguas. Por que eu estou falando isso para vocês hoje, principalmente? Porque a gente precisa relaxar com o aprendizado do inglês. Nós precisamos entender que oralidade não é perfeita, que pronúncias não são perfeitas, que nós precisamos ouvir muito mais do que imaginar a palavra escrita. Que a gente precisa tentar desvincular um pouco essa ideia de tentar ver tudo escrito e tentar colocar todas aquelas palavras numa frase. Quantas vezes nós vamos ouvir nativos falando metade de todas aquelas palavras que a gente usa para expressar alguma coisa? O que é importante é a comunicação. Então, se você conseguiu se comunicar com 2 palavras ao invés de 10, parabéns. Ótimo. Né? Agora, se você não conseguiu, isso significa que você vai precisar colocar mais palavras ali. Então, comunicação é importante. Tentar pensar que não importa, a gente está escrito de uma maneira, mas pode ser que a pessoa vai falar diferente. A gente tem que ter essa abertura de mente e entender que a fluidez da escrita é diferente da fluidez da oralidade, ok? Então, é isso que ele está dizendo aqui, que a gente precisa desvincular essa ideia de que tudo que está escrito, todas as letras escritas precisam ser pronunciadas. E que sim, há muita mudança de spelling, de pronouncing, de pronúncia, que não mudou na escrita. Que a gente fala diferente e escreve de um jeito que era falado há muito tempo atrás. Então, essas coisas todas vão influenciar, principalmente quando a gente ouve música, né? Então, o que mais que nós temos aqui? Vamos a alguns exemplozinhos aqui. Fevereiro. February. February. E se eu falar February, tudo bem? Tudo. Mas a gente vai ouvir muito February, 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 February. Outra é a library, library, para library. Let's go to the library, let's go to the library. Letras como Antarctic. Essas letrinhas, elas incomodam na hora de falar. E elas incomodam a gente e elas incomodam as pessoas de uma forma geral, porque é difícil fazer esse som.
Arctic, Antarctic. Tem outras também além dessas. Então, Antarctic fica muito mais fácil se eu falasse Antarctic. E aí, quando a gente está ouvindo alguém falar, você já, mas é Antarctic? E ela falou Antarctic. Sim. A gente pode fazer isso. Antarctic. Asthmatic. Eu tenho que colocar esse TH no meio de um S e de um M. A gente já tem um problema danado com esse TH no início. Agora imagine ele no meio, entre um S e um M. Asthmatic. Não fica muito mais fácil falar asthmatic? Essa é outra legal. 12ths. 12º. 12ths. Olha o malabarismo que a gente faz. 12ths. Eu posso simplesmente tirar esse F, fica tudo muito mais fácil. 12ths. Patience. Como eu falei da letrinha, como o Antarctic, recognize. E ali, and so on. Então, nós temos muito... O que eu estou colocando para vocês aqui? Então, quer dizer que eu posso falar? Pode. E se eu falar February? Tá perfeito. Se eu falar library, tá ótimo. A gente não tá errado quando a gente fala isso. A gente só vai entender que muitas vezes, quando nós estamos empolgados para conversar, são movimentos difíceis. E porque são movimentos difíceis, a gente acaba não fazendo ele. A gente pula, porque é muito rápido, tá? E tá tudo bem, tá? Então, February, library, Antarctic, asthmatic, 12ths, patience, recognize. Uma outra que a gente fala muito é o exactly. Era essa que eu estava tentando lembrar antes. Exact, tem um C, exactly. Dificilmente a gente fala exactly. Nós mesmos, quando estamos conversando, sem querer, nós vamos deixar esse de lado. Exactly. And it's perfect. So it's very difficult, in fact, to say some of these words in their full form. É muito difícil todas elas. Try pronounce the second T in patience. Essa ainda, na verdade, eu acho patience. É mais fácil até do que algumas outras, mas se eu pronunciasse unpatient, vocês vejam que demora para falar, patience. Então é mais fácil, patience. Tudo bem. E aí vamos ao trabalhinho que eu dei para vocês. Vamos ver quem conseguiu descobrir que palavra é essa. Então, Melville Dewey, inventor of the library classification system, spelled one word. Então, com toda essa briga que existe, mas a gente tem que usar dessa forma, mas o que está escrito, todos os sons têm que ser iguais em todos os lugares. Muito bem, nós temos essa palavra aqui. Alguém descobriu como nós pronunciamos? É uma palavra que vocês conhecem e muito simples. Alguém descobriu? Quem quiser me mandar no WhatsApp qual foi a descoberta de vocês, quem conseguiu descobrir o que é. Senão eu vou contar para vocês o segredo. Ninguém vai se encorajar? Ok, muito bem. Vamos lá, então. E essa palavra é potato. Como que nós temos potato nessa palavra?
Então, aqui eu separei para vocês, a gente conseguir entender de onde vêm esses sons. Existe uma palavra, GH, a gente já falou sobre o GH, que em muitas palavras, como na palavra ate, GH não pronuncia. Ate. Em palavras como laugh, ele tem som de F. Laugh, cough, enough. Mas em palavras como hiccup, que é soluço, hiccup, o GH, hiccup, ele tem som de P. Bom, se o GH tem som de P aqui, potato, esse som de P, eu poderia escrever com GH. A palavra, essa junção, ela tem o som de O na palavra bow. Bow, para quem não conhece, é uma palavra um pouquinho mais antiga, mas ela tem um namorado, pode ser... ela é usada também, so he's a beau, no sentido assim de ser um pouco mais arteiro, né? Mas também tem he's a beau, namorado mais sério. He's a beau, he's my beau. Beau. Então, B-O, beau. Tá bom. Se bow, E-A-U, tem som de O, eu posso juntar com o P e eu tenho po, bo, po. Aí nós temos um GHT na palavra not. Not. Not quer dizer nada, zero, coisa nenhuma. Como na palavra nothing, por exemplo, nothing, coisa nenhuma. Not. Not. Então, not. Então, GHT, nesse caso, tem som de T. Então, eu tenho pot, pot. E aqui eu tenho o EIGH, tem som de E em EI, NEI é relinchar. É o barulho que o cavalo faz, NEI. Então, EI, as in NEI. Então, eu tenho aqui potei, potei. Agora eu tenho mais um T. Só que esse T eu posso fazer com PT. Por quê? Porque na palavra pterodactyl, pterodactyl, nesse caso o P não é pronunciado. Lembra que algumas vezes quando a gente tem esse P mudo como psychologist, psychiatrist, e aqui também se aplica pterodactyl. Então, PT tem som de T. Então, eu já tenho mais um T. E o GH também tem som de O, as in tough. Não, desculpa, não tough. Though quer dizer but, mas. Though. Então, aqui, se eu juntar tudo, eu vou falar o quê? Potato. Por essa vocês não esperavam, né? Uma palavra, vocês tentaram falar isso e não conseguiram, né? Agora, olha só. Potato. Ficou fácil de pronunciar. A gente poderia escrever dessa forma? Poderia. Então, de repente, se eu usar sempre os mesmos sons, eu poderia escrever alguma coisa diferente. Eu ainda acho que potato fica mais fácil. Então, what does connected speech has to do with pop music? O que isso tudo tem a ver com música? Pop songs are a fun way to improve your connected speech because... Por que a gente vai usar? They are repetitive. As músicas, normalmente os refrãos são repetitivos. Songs provide a great opportunity to notice links between words. É aí que a gente vai perceber por quê. Porque a gente vai sing-along, nós vamos cantar junto. E quando a gente vai cantar junto, a gente vai perceber que se a gente falar todas as palavras, ou se nós formos ler a música do jeito que ela está escrita, nós não vamos conseguir cantar. Então, o que a gente tem que fazer? Segue o som. Segue o som, não a escrita. Pensa no que ouve o que está sendo cantado. They also give you the chance to practice connected speech as you see. Foi o que eu falei agora. Muito bem.
Então, aqui a gente vai fazer o quê? Nós vamos treinar uns pedacinhos de música, não todas, né? Mas aqui, ó, como que vocês vão conseguir chegar no som delas? A gente vai ouvir e a gente vai repetir. Quando vocês não conseguem juntar tudo, o segredo é a gente começar sempre de trás para frente. Então, aqui, ó, know, should know, I should know, I should know. For me, no good for me, you're no good for me, that you're no good for me, that you're no good for me. Code, your code, then your code, then your code. How then your code, how then your code, you're hot than your code, cause you're hot than your code. Então, sempre começa quando a gente está treinando de trás para frente. No, you're no, then you're no, yes, then you're no, you're yes, then you're no, you're yeah, you're yes, then you're no. Out, you're out, and you're out. Esse D a gente não pronuncia. And you're out. You're in 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 and you're out. Down. You're down. And you're down. Up and you're down. You're up and you're down. Right. It's right. When it's right. Wrong when it's right. You're wrong when it's right. You're wrong when it's right. While, white. It's white. And it's white. Black and it's white. It's black and it's white. Up, break up. We break up. Fight, we break up. We fight, we break up. Up, make up. We make up. We make up. We make up. Nós não vamos alongar we make up, que daí não vai dar tempo. We make up. We make up. Kiss, we make up. We kiss, we make up. Stay, to stay. Wanna stay. Really wanna stay. Don't really want to stay. You don't really want to stay. Go, to go. Wanna go. Really wanna go. Don't really wanna go. You don't really wanna go. But you really wanna go. But you don't really wanna go. But you don't really wanna go. Cold, you're cold. Then you're cold. Hot, then you're cold. You're hot, then you're cold. No, you're no. Then you're no. Yes, then you're no. And you're no. You're yes, then you're no. Out, you're out. And you're out. In and you're out. You're in and you're out. You're in and you're not. You're in and you're out. Down, you're down. And you're down. Up and you're down. You're up and you're down. Vamos ver se isso vai funcionar. Vamos ver uma outra mais antiguinha que a gente viu há um tempo atrás, que é a happy. It might seem crazy. Então, vou começar de trás para frente, ó. To say, about to, ó, dois T's juntos. About to say, I'm about to say, I'm about to say, I'm about to say, what I'm about to say, what I'm about to say, what I'm about to say. Crazy what I'm about to say.
Seem crazy what I'm about to say. Might be crazy what I'm about to say. It might be crazy what I'm about to say. Break, a break. Take a break. Can take a break. You can take a break. Here, you can take a break. She's here, you can take a break. Sunshine, she's here, you can take a break. Sunshine, she's here, you can take a break. Space, to space, go to space. Could go to space, could go to space. That could go to space. Balloon that could go to space. Air balloon that could go to space. Hot air balloon that could go to space. A hot air balloon that could go to space. I'm a hot air balloon that could go to space. Way, the way, by the way, baby by the way, care baby by the way, don't care baby by the way, I don't care baby by the way, like I don't care baby by the way, air like I don't care by the way, the air like I don't care by the way, with the air like I don't care baby by the way. Happy, I'm happy because I'm happy. Like, feel like, you feel like, if you feel like, along if you feel like, clap along if you feel like, clap along if you feel like. Roof, a roof, without a roof, room without a roof, a room without a roof, a room without a roof, a room without a roof. Pensa no som, não na palavra. Se vocês conectarem o olho ali, o som não vai sair. A room without a roof. Feel like, you feel like, if you feel like, along if you feel like, along if you feel like, clap along if you feel like. Truth, truth, the truth is the truth. Happiness is the truth. Happiness is the truth. Vou só nas que a gente não viu ainda aqui, ó. To you is to you. Happiness is to you. Happiness is to you. What happiness is to you? Do, wanna do, you wanna do, what you wanna do, what you wanna do, that's what you wanna do, that's what you wanna do, that's what you wanna do. And the last thing I wanna tell you is this. Fluency is not how much you know, but how well you know. Practice makes perfect. Isso é o que eu venho falando para vocês sempre. Ser fluente em inglês não tem nada a ver com o quanto vocês sabem, mas o quão bem vocês sabem. É repetir de tal maneira que seja uma coisa natural. Vocês não precisam saber muitas palavras. Vocês precisam saber algumas bem. Vocês conseguem se expressar. E se eu não sei algum ponto gramatical, e se eu erro alguma preposição, tá tudo bem, porque a gente entende tudo pelo contexto. Algumas coisas trocadas no meio de um contexto não fazem muita diferença, a gente consegue a comunicação. E prática, praticar, cantar. Então, cantar é excelente para a gente treinar justamente isso que a gente falou hoje. Ouve o que o cantor está falando. Desprende das letras ou do que está escrito. Ouve, escuta bem o que ele está falando e copia o que ele está falando. E aí a gente vai conseguir treinar essa questão de connect speech. Okay, so I'm so happy you were here with me till now on a holiday. And I hope you start thinking about that
disconnecting and just to say, speak, doesn't matter what, just talk. That is the point. Talk, no matter what. Só falem, não se importem muito. Fala. Se tá errado, as pessoas vão perceber e vocês vão te dizer, ó, aqui não é assim. Ah, então, como é que é? Ah, é desse jeito. Ou muitas vezes dá para entender de boa. Okay, so, bye-bye. Have a nice week and see you in class this week, probably. Bye-bye.